O Supremo Tribunal Federal julgou recentemente sobre a possibilidade de aplicar as regras do regime geral, ou seja, do pessoal que é vinculado ao INSS, para a averbação do tempo de serviço prestado em condições nocivas à saúde dos servidores públicos, mediante contagem diferenciada. O que é isso? Na verdade, o Supremo decidiu se as regras da aposentadoria especial dos trabalhadores vinculados ao INSS é aplicável aos servidores públicos. Meu nome é Otávio Salum e hoje eu vou comentar sobre essa decisão do Supremo e se você é servidor, fique até o final que eu tenho uma dica para você. Vem comigo. Antes de mais nada, só fazer um breve comentário do que seria aposentadoria especial, uma vez que nem todo mundo está habituado aos termos. Basicamente, de forma bem resumida, aquele trabalhador que está exposto a agentes nocivos, ele vai poder se aposentar um pouco antes. Tá? Porque justamente ele está num trabalho que faz mal para a saúde dele, então para preservar a sua saúde, a lei prevê que ele possa se aposentar com um pouquinho antes de tempo de contribuição. Vamos supor o seguinte, um homem que ele trabalha com ruído muito alto, acima do limite legal, então esse homem ele trabalhou durante 10 anos, ele na verdade esses 10 anos equivalem a 14 anos, porque ele conta 40% a mais. Bem resumidamente é isso. Tá, e o que estava em discussão exatamente no Supremo? No regime geral, e quando eu falo do regime geral, eu falo dos trabalhadores vinculados ao INSS, essa regra da aposentadoria especial, ou seja, essa aposentadoria com tempo reduzido, sempre foi muito clara. Sempre teve na lei todas as diretrizes. Para os servidores públicos, sempre foi meio nebuloso. Então, o que estava sendo discutido exatamente era da possibilidade de conversão do tempo especial em comum. O STF, na verdade, já tinha entendido que a aposentadoria especial era cabível ao servidor público. Tanto que eles editaram a súmula vinculante número 33. Súmula vinculante, para quem não está acostumado, ela basicamente tem força de lei. Os ministros se reúnem e ela passa a ter basicamente força de lei. Então, os servidores eles poderiam se aposentar com 25 anos. Aqui até faço um parênteses, porque em regra, pelo menos teoricamente, um trabalhador ele pode se aposentar com 15 ou até 20 anos de tempo de contribuição. Só que isso na prática não se aplica aos servidores. E por quê? Porque aqueles que se aposentam com 15 anos de tempo de contribuição são, por exemplo, os mineiros de subsolo. Então, não existe servidor público mineiro de subsolo. Então, basicamente, na prática, o que vai acontecer é que um servidor público possa se aposentar por esses 25 anos de tempo de contribuição. Mas o que acontece? Também na prática, esse cálculo do que vinha sendo aplicado não era favorável aos servidores. Por quê? Porque não respeitava a integralidade e a paridade no cálculo. Então, muitas vezes o servidor ele poderia se aposentar, ele poderia requerer sua aposentadoria especial, só que essa aposentadoria acabava não sendo vantajosa, porque o valor do benefício acabava sendo muito menor, não sempre, mas muitas vezes, do que se ele esperasse mais um pouco para se aposentar. Então, como eu falei, os servidores passaram a requerer a conversão de alguns períodos. Primeiro vamos entender conversão, porque assim, na prática, é difícil uma pessoa que ela trabalhou 25 anos na mesma atividade. Até no serviço público é mais comum do que na iniciativa privada. Mas o mais usual, pelo menos que eu vejo, que aparece no escritório onde eu trabalho, é que as pessoas trabalham um período como comum, digamos assim, e outro período como especial. Então, naquele exemplo que eu dei para vocês, um homem que trabalha 10 anos equivale a 14, uma mulher que trabalha 10 anos equivale a 12. Essa diferença tem porque, na verdade, a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, ela normalmente há uma diferença entre homem e mulher. Tá? Para a aposentadoria especial é sempre a mesma regra, 25 anos para o homem e 25 anos para a mulher. Então, eu vou dar outro exemplo para vocês. Vamos supor o seguinte, um homem que trabalha 20 anos sob condições nocivas, certo? Esses 20 anos, com 40% a mais, a gente chega em 28 anos. E ele trabalhou 7 anos como tempo comum, digamos assim. Então ele soma esses 7 anos com esses 28 anos para chegar nos 35 anos e poder requerer aposentadoria. É isso que muitas vezes não se estava aceitando na justiça e é isso principalmente, dentre os vários pontos que se discutem nessa decisão do Supremo, é isso o ponto principal que foi discutido, certo? Ou seja, de poder pegar esse tempo comum, que esses 7 anos que eu falei para vocês, somar nos 20 anos convertidos, que esses 20 anos equivalem a 28, somar isso tudo para chegar nos 35 anos e a pessoa requerer a sua aposentadoria desde cumpridos os demais requisitos, obviamente. Então, quanto à insalubridade, muitas vezes o pessoal vem no escritório, principalmente da iniciativa privada, e fala, pô, Otávio, estou recebendo adicional de insalubridade, então isso aqui automaticamente vai converter para a minha aposentadoria especial, certo? Errado. Para a justiça, isso não vincula. Para mim até parece meio absurdo, porque se a pessoa está recebendo adicional de insalubridade,
estou falando da iniciativa privada, a empresa está pagando. Normalmente a empresa paga mais tributo por causa disso. Aí vai lá e não consegue converter aquele período para especial, me parece estranho. Mas enfim, essa é a regra. No serviço público, alguns juízes e alguns tribunais, porque quando a gente fala alguns, tem entendimentos diferentes, a gente está no Brasil, né, é um país grande, enfim, muitos tribunais, mas alguns juízes e alguns tribunais entendem o seguinte: se o servidor ele recebe esse adicional de insalubridade, existe uma presunção de que ele vai poder converter esse período para especial, para efeitos de aposentadoria. Me parece mais justo. E por que que... Mas assim, de qualquer maneira, como eu falo para vocês, como a gente está falando de alguns juízes, alguns tribunais, a gente não sabe quem é que vai julgar o nosso processo, eu particularmente sempre acho interessante que a pessoa peça alguma documentação técnica para comprovar que estava exposto a agentes nocivos. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, na iniciativa privada, no INSS, como eu falo muito do INSS e da iniciativa privada, porque na decisão do Supremo eles falam muito do INSS e eles comparam as regras do INSS e vão pegar essas regras de forma alusiva para aplicar para os servidores públicos. Então, no INSS, para o pessoal que está vinculado ao regime geral, a partir de 95 é obrigatório demonstrar uma documentação técnica, mesmo que seja meio evidente que a pessoa está exposta a agente nocivo, como uma atividade de dentista e médico. No serviço público, então, eu sugiro que a pessoa arrume esses documentos, porque se o juiz vai aplicar a regra do regime geral por alusão, ele vai pedir essa documentação. Além do mais, se um servidor público está recebendo adicional de insalubridade, me parece que deve ter sido feito um estudo, né? Ou deveria, pelo menos, que o município, que o estado ou que a federação fizeram um estudo, comprovaram, não, aquele ambiente é insalubre, então a gente vai pagar o adicional de insalubridade, até porque senão, como é que o estado, o município ou a federação pode não fazer um estudo e pagar adicional de insalubridade? Seria até no mínimo um pouco irresponsável, vocês não acham? Aí talvez você se pergunte, ok, completei os 25 anos, exposto a agente nocivo, tudo comprovado, tudo certo, posso me aposentar? Provavelmente não, tem que cumprir os requisitos, tá? Quando eu falo provavelmente, porque é o seguinte, quando a gente fala de previdência, de direito previdenciário, de aposentadoria, a gente está falando em regra de 30, 40 anos, então a gente tem que ver a regra de cada época. Quando a gente fala de direito previdenciário, de aposentadoria de servidor público, a gente está falando de servidor público na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. As regras não são uniformes, deveriam até ser, mas não são uniformes, lembrando que os servidores municipais e estaduais ficaram de fora da reforma da Previdência. Então, imagina quantos municípios tem no país, cada município pode eventualmente fazer suas próprias regras e o que acontece é que existem as regras básicas, tá? Mas cada ente, enfim, tem regramento próprio. Então fica difícil de responder para vocês. Mas normalmente o que acontece? O servidor público ele precisa de um tempo mínimo de contribuição, ele precisa de uma idade mínima, tá? Isso agora existe já para o regime geral, mas para o regime próprio já existe há algum tempo, pelo menos para o federal. Então ele precisa dessa idade mínima e normalmente ele precisa de um tempo mínimo no cargo, certo? Então normalmente essas discussões que o Supremo faz, quando elas passam a valer, elas têm efeito porque o Supremo é a corte mais alta do Brasil, tá? Então muitas das decisões elas têm efeito cascata, é decidido no Supremo, os outros tribunais têm que decidir igual, independentemente do que o juiz interprete, o juiz que vem abaixo, tá? Nessa decisão que eu estou comentando com vocês, eles firmaram uma tese chamada tese 942, certo? Eu acho chato e eu evito nos meus vídeos ficar citando artigo de lei, ficar fazendo leitura, porque realmente é enfadonho. Na descrição desse vídeo, como nos outros, tem os artigos de lei mencionados na decisão, tem várias informações técnicas para quem tiver interesse, tá? Excepcionalmente, eu vou pedir para ler a tese para vocês, porque é o que ficou decidido, certo? E é o que vai passar a valer, e daí eu queria fazer alguns comentários. Então, segundo a decisão do Supremo, essa tese que eu digo, vamos supor que é um resumo, tá? Resumidamente, o Supremo entendeu assim. Até a edição da Emenda Constitucional número 103 de 2019. O que é essa emenda constitucional? A emenda constitucional é um nome bonitinho que eles dão para a reforma da Previdência, tá certo? Essa emenda, ela passou a valer em 14 de novembro de 2019. Então, até 13 de novembro do ano passado, a gente tinha uma regra. A partir do dia 14 de novembro, a gente tem outra regra, tá? Então, até a edição da emenda constitucional, o direito à conversão em tempo comum do serviço prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista do então vigente inciso tal, parágrafo tal do artigo tal da Constituição brasileira, devendo ser aplicadas as normas do regime geral da Previdência Social, que é o que eu estava falando para vocês. Na omissão, vai ser aplicado a regra do regime geral, a regra do INSS. Caso, porque tem categorias, normalmente a polícia, por exemplo, a Polícia Civil de Santa Catarina tem regra própria, mas via de regra os policiais eles já têm previsão para isso, então não vai se aplicar a regra do INSS para eles, vai se aplicar a regra própria que eles têm, tá certo? Essa decisão do Supremo vale para as categorias que não têm regra própria, tá? Então na omissão aplica-se a legislação do INSS, do regime geral. Então, regime geral da Previdência Social relativos à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213, que é a lei que é aplicada para o regime geral, tá? Para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria, ou seja, nada impede do Congresso fazer uma lei para disciplinar regras diferenciadas para os servidores. Após a vigência da EC 103, reforma da Previdência, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo artigo tal da Constituição da República. O que acontece? Só para falar rapidinho, basicamente a aposentadoria especial ela foi extinta depois da reforma da Previdência, tá certo? As pessoas elas podem se aposentar um pouquinho antes, há uma redução de idade, mas ela basicamente foi extinta. Mas quem cumpriu os requisitos antes, ou quem quase cumpriu os requisitos, como eu falei, existem várias regras de transição, daí é interessante vocês darem uma olhada e quem sabe procurar um profissional especializado na área para tirar as dúvidas nesse ponto, quem está próximo de se aposentar. Então agora a gente sabe a tese firmada pelo Supremo. Eu já falei um pouco, mas só para dar ênfase, como que eu vou provar isso? Como que eu vou provar que eu trabalhei em condições especiais? Porque é muito bonito, né, saber, não, tudo bem, eu trabalhei 25 anos sob condições especiais e tal, eu vou converter uma parte do período, mas como é que eu vou provar isso? Isso na prática é essencial, tá? Então, como eu já falei antes, para mim tem que ter, embora alguns juízes entendam que existe uma certa presunção, para mim tem que ter prova técnica, tá? Para não ter erro. O que acontece novamente na prática? Principalmente os municípios, como tem muito município, se vocês pegarem legislações municipais, seja previdenciária, tributária, vocês vão ver as maiores bizarrices de legislação, elas são escritas nas leis municipais. Então, o que a gente já teve, já presenciou, é que alguns municípios eles começam a criar regras esdrúxulas. Eu não duvido que aconteça isso, tá? Outros municípios eles passam a tornar praticamente impossível na prática que a pessoa comprove que trabalhou nessas condições, ou pedem, não produzem a prova necessária, enfim. O que acontece se o município, ou se o estado, ou se a federação normalmente é mais organizado nisso, tá? Mas se algum ente não fornece para você, para o servidor, a documentação correta, eu sugiro, pelo menos aqui no escritório, a gente faz isso, pedir prova pericial no processo judicial. Aí, infelizmente, você vai ter que fazer o pedido no órgão administrativo, vai ter que fazer o pedido administrativo, provavelmente vai ser indeferido, tá? E sendo indeferido, aí você tem que pedir para que seja realizada uma perícia judicial para comprovar essas condições, porque se você não pedir a perícia, daqui a pouco o juiz vai dizer, não, mas tudo bem, até acho que você estava sujeito a agente nocivo, mas você não prova, uma vez que não prova, quem alega tem que provar, então vai perder a ação, tá certo? Dessa decisão do Supremo, dessa tese que foi firmada, ela cabe recurso ainda, tá? Eu não acredito que vai mudar, porque o Supremo decidiu, 9 ministros, foi 9-1, 9 ministros votaram favoráveis aos servidores. Então, o INSS pode até fazer os embargos, ou seja, pedir algum esclarecimento, mas, como eu falei, eu particularmente, Otávio, acredito que não vai ter alteração e essa vai ser a tese que vai ser firmada, efetivamente. Agora, tem alguns pontos também que talvez já se comece a levantar, né? Por exemplo, alguns servidores ganham quinquênio, ou seja, a cada 5 anos ganham um adicional, certo? A meu ver, a pessoa não pode pegar esse período especial para ter quinquênio ou quinquênios, né? E ganhar esses adicionais, porque normalmente esses adicionais é realmente pelo tempo efetivamente trabalhado e não pelo tempo fictício, tá? Essa aposentadoria especial, esse tempo a mais a gente chama de tempo fictício, tá certo? Por outro lado, um ponto bem interessante é quanto ao abono de permanência, que também alguns servidores ganham. O que é o abono de permanência? O servidor ele preenche os requisitos para se aposentar, tá? Mas mesmo assim ele continua trabalhando, então ele vai ganhar uma espécie de um plus por estar trabalhando. Não, poxa, a pessoa podia estar aposentada em casa, mas ele está aqui suando a camisa ainda, então ele ganha esse abono de permanência.
O que acontece? Na aposentadoria especial, como a gente já conversou, o que é? A pessoa vai antecipar os efeitos da aposentadoria, os requisitos, vai diminuir, vai trabalhar menos tempo, né? Porque a atividade é nociva. Então, em muitos casos, agora com essa decisão do Supremo, isso já pode até ser verificado, as pessoas talvez já estejam à beira de se aposentar ou já tenham preenchido os requisitos, se for fazer essa conversão da atividade nociva, e talvez já tenham direito a esse abono de permanência. Então é interessante ficar ligado nisso, porque possivelmente, depende, claro, do regime, mas possivelmente essa pessoa, se fizer um requerimento administrativo do abono de permanência, ela pode ganhar, ou pelo menos pode vir a ganhar. Então é interessante também ficar ligado nisso. Bom, se você chegou até o final do vídeo, que já é um pouco longo, então penso que algo lhe interessou. E se algo lhe interessou, pode interessar outras pessoas também. Então até peço para você para compartilhar o vídeo, para se inscrever, para curtir o vídeo, porque daí mais pessoas vão poder, mais servidores vão poder saber que tem o direito. Uma dessa, você compartilhando esse vídeo, um amigo seu que é servidor vai saber que tem direito a pleitear esse abono de serviço, tá certo? O vídeo é um pouquinho complicado, o tema é complicado, como eu falei, na descrição do vídeo tem as informações técnicas, tá certo? Se algum ponto não ficou claro, ou se algum tema especificamente que vocês gostariam que eu falasse mais, deixem nos comentários, estou às ordens e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo, até o próximo.